Oi, meu povo, gente boa. As raposas do Congresso sinalizam que algo vai muito bem no Supremo Tribunal Federal. Porque antes, ter foro privilegiado era um privilégio deles. Em caso de qualquer tipo de flagrante delito, ato ilícito, que eles foram, por algum acidente do destino, flagrados fazendo, era o Supremo que passava o pano na bandidagem, né? E, nesse sentido, a indicação política, de certo modo, funcionava. Não estou afirmando que o Supremo era corruptível. Mas a preocupação das velhas raposas rapinadoras de tirar o seu da reta do Supremo mostra que o Supremo não é mais o mesmo. Talvez a defesa que eles estão fazendo hoje da democracia nunca jamais tenha se visto neste país. Olha só a astúcia dos rapinadores. Vamos acabar com o foro privilegiado e, em caso de sermos flagrados naquilo que tão habilidosamente manejamos, que é a arte de roubar, de corromper, de ser corrompido, a gente cai lá na primeira instância, aí tem a segunda instância, e a gente vai com recursos e recursos e recursos, trabalhando de modo que o nosso crime expire, ou que, de alguma forma, a gente acabe morrendo de velhice, com as garras enterradas no poder e roubando do povo. Antes o que era uma desvantagem passou a ser uma vantagem, porque o Supremo, pelo menos ao que tudo indica, não se vende mais para essa raça. E isso fica evidente nesta tentativa desesperada de derrubar o foro privilegiado. Sóstenes, eu fui fazer uma pesquisa sobre você, porque até então eu sabia que você era um pau-mandado do Malafaia e que você estava ali representando interesses da milícia, mas não sabia eu que você era pastor evangélico, teólogo. Não aprendeu nada de Jesus, não? Assim como não mentir, se dedicar aos pobres, aos necessitados, doar suas riquezas e segui-lo. Não aprendeu nada disso. Não aprendeu nada sobre o reino que não é deste mundo. Não aprendeu? Não aprendeu a gritante distância que existe entre política e espiritualidade? Não aprendeu? Nossa, mas onde você estudou teologia? Ah, entendi. É tipo Malafaia sendo um psicólogo. Porque Malafaia é psicólogo, mas nega a ciência. Mais ou menos isso, então. Você é teólogo e nega a teologia. Entendi. Por que eu falei isso do Sóstenes? Porque ele mentiu que havia um acordo entre os sequestradores milicianos que transformaram o Congresso Nacional num circo de horrores. Um acordo entre esta milícia e a presidência do Congresso. E o Mota disse que não faz acordo com a bandidagem. Eu tenho muitas críticas em relação ao Mota e também em relação ao Alcolumbre. Mas hoje, quem está segurando a democracia é o Supremo e estas duas figuras chaves ali que não arredam o pé. Porque número de senadores corrompidos, com o rabo preso, com o rabo sujo, dispostos a caçar aquele que trabalha, no caso do Alexandre de Moraes, são muitos. Já fechou o número ali suficiente para caçar o ministro que trabalha. Olha, os velhos e áureos tempos da roubalheira acabaram. Porque a mesma internet que desinforma por meio das vozes de vocês que são espalhadas aos quatro ventos nos grupos whatsappianos dos bovinos, esta mesma internet leva falas como esta minha, que desmascaram a bandidagem. E vocês vão ter que andar na linha, procurar outra profissão, porque mesmo que vocês impeçam o Supremo, não impedirão a sociedade que está cada vez com os olhos mais abertos em relação a vocês. Não houve acordo, mas claro, para os grupos no WhatsApp, vocês já fizeram a média, né? Olha, os guerreiros, vencemos, somos os guerreiros. E aí não vai ter impeachment do Alexandre de Moraes. E aí vocês vão dizer que foi o Lula, que foi o presidente da Câmara, que foi o Alcolumbre. Porque vocês querem desmoralizar o Mota, assim como vocês desmoralizam qualquer um que não concorde com o método miliciano de vocês de roubar o povo se fazendo de amiguinho. Olha, eu sou amigo do povo, tá? E mete a mão na carteira. Meros batedores de carteira gospel, no caso do Sóstenes, né? Olha, eu digo a vocês, a perseguição de vocês em relação ao Supremo só mostra que o Supremo está melhor do que era. E essa ideia repentina de
jogar os crimes de vocês lá para a primeira instância com o intuito de ficar enrolando em recursos intermináveis, eu creio que não vai dar certo, porque a população vai perceber quem são vocês. Vocês sabiam, vocês evangélicos, que o crescimento da igreja evangélica estagnou e houve um esvaziamento, inclusive, por parte de muita gente que deixou de frequentar os templos desde que esse ambiente virou o palco da politicagem? Nossa, olha, Jesus disse que é para votar no Sóstenes. Jesus disse que é para votar no Bolsonaro. Jesus não se agrada de quem vota na esquerda. É, né? Vocês acham que o império de vocês ia se sustentar? Nem a Igreja Católica conseguiu isso. Vocês acham mesmo que vocês iam conseguir? Vamos colocar os irmãos tudo dentro do Congresso. E a gente começa a trabalhar em proveito próprio. Né, Malafaia? O desespero de vocês só mostra que Bolsonaro e vocês são a mesma coisa, e que a queda de Bolsonaro significa o presságio, o prelúdio, o início da queda de vocês, porque Bolsonaro vai entregar a todos. E eu agradeço a Deus. Tchau, gente. Apoie o canal.